Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Moeme-se. Hoje nós iremos conversar com os alunos Ana Júlia, do terceiro ano C, e Joaquim, do terceiro ano B. O Joaquim, por enquanto, não chegou. Então a gente vai começar com a aluna Ana Júlia. Boa tarde, Ana Júlia, tudo bem? Boa tarde. Tá tudo bem, sim. Como é que o senhor está? Graças a Deus estou bem. Queria saber, Ana Júlia, quem é você? Diga para o pessoal que está nos ouvindo quem é você. Eu acho que é uma garota comum que mora no bairro do Pirambu e que se dedica nos estudos, tentando alcançar algo melhor. Ana Júlia, acho que você foi minha aluna, se eu não me engano, se eu estiver enganado, você me corrige, no 9º ano e no primeiro, foi isso? Sim. Eu sempre vi você como uma aluna atenciosa, sempre gostou de fazer os exercícios, sempre prestou atenção na aula, até muitas vezes a turma bagunçando, você estava lá fazendo o seu papel. Queria saber por que você começou desde sempre, como é que você é como aluna desde o início? Qual é a sua primeira lembrança como aluna? Lá no pré, no primeiro ano, quando aprendeu a ler, qual é a sua primeira lembrança? Assim, primeira lembrança eu não sei, mas eu posso lembrar o mais recente, que foi no 5º ano, que foi quando eu me interessei pela leitura. Eu estava estudando no centro, no Colégio Lourenço Filho, e eu passava muito tempo esperando, né, o transporte. Eu passava 1 hora, eu acho, na biblioteca trancada lá. E eu comecei a ter o hábito da leitura, por estudar mesmo, porque na época antes disso eu não me interessava tanto. Então eu acho que esse é o momento que eu mais me lembro, assim. E era solitário, então acho que é isso. E por que você foi à biblioteca? Alguém falou, Ana Júlia, vai para a biblioteca, é legal ler. O que foi que te levou à biblioteca? E você lembra qual foi o primeiro livro que você pegou para ler? Assim, a escola era gigante e eu ficava passeando pela escola, descobrindo onde eu podia entrar, onde eu não podia. E uma hora eu encontrei a biblioteca da escola. Eu entrei várias vezes. Primeiro eu me interessei só pelos computadores, como qualquer criança. E depois eu me interessei pelos livros, porque eu via muitas pessoas lendo. E o primeiro livro que eu me recordo é o Diário de um Banana, que eu consegui ler a coleção completa. Fala do livro Diário de um Banana, como é que ele é? Quantos livros são? Como é a história, o enredo? A quantidade de livros eu não lembro, mas eu me interessei pela história, pelo fato de que eu me sentia assim, como eu posso dizer, eu me via nele algumas vezes, porque por mais que eu esteja na escola que eu estava pagando, sofria meio que bullying por eu vir da periferia. Eu não era muito bem aceita, então eu me identifiquei muito com o livro e com isso eu criei afeto pela leitura. Vi que eu podia entrar em outros mundos e me identificar com os personagens. Eu não li o Diário de um Banana. Eu lembro que mais ou menos em 2000, talvez em 11, 10, eu vi alguns alunos lendo esse livro. O banana, a pessoa do banana, é uma pessoa que sofre bullying, é isso? Assim, na maioria das vezes acaba acontecendo situações que ele sempre acaba sendo culpado, por mais que não seja. E eu me identifiquei com isso porque na época até mesmo ocorreu algo que a pessoa que ia me buscar no transporte escolar me perdeu e acabou que eu levei a culpa. Mas na verdade eu estava na escola porque ainda não tinha dado o horário para eu estar lá fora, né? Porque não tem como, você tem que ter autorização. E eu fui punida por isso mesmo não sendo minha culpa. Então, fora outras coisas que acontecia, que eu me identificava muito com o livro e com o personagem. Era uma forma de eu poder me desestressar, perceber que não era só eu. Sim. Agora o Joaquim chegou, ele vai pegar o celular dele, trouxe o celular, Joaquim não trouxe, então ele vai ficar mais perto da Ana Júlia para poder falar conosco. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, boa tarde. Joaquim, eu comecei perguntando para Ana Júlia quem é ela. Diga pra gente aí quem é você. Eu sou o Joaquim,
menino que aparenta ter mais de 20 e poucos anos, mas é só uma criancinha de 17. E à primeira vista eu posso parecer uma pessoa muito autoritária, até muito fechada, mas eu garanto que eu sou uma pessoa legal, sou gente boa. Joaquim, eu perguntei para ela também qual é a primeira lembrança que ela tem de escola. Qual é a primeira lembrança que você tem de escola? Minha primeira lembrança de escola, Marcelo, eu imagino que seja no infantil, quando eu estava com os meus colegas, né? Me lembro de ser muito danado, dar muito problema em sala de aula e sempre vivia com o meu grupinho correndo de um lado para o outro, gritando. E essa é a minha primeira lembrança de escola, né? Como esse ambiente que eu ia só para brincar. À primeira vista, esse é meu primeiro pensamento, né? Que eu tive. Ana Júlia, você conhece o Joaquim desde pequeno? Desde vocês dois Eu pequenos? estudei com ele no Nossa das Graças. Então vocês foram colegas de colégio desde criancinha? Não, foi durante um ano, no 6º ano. Que a gente estudou junto, depois a Júlia veio para o e eu também. Aí eu também conversei com a Ana Júlia e ela falou pra gente como é que a leitura chegou na vida dela. Como é que a leitura chegou na tua vida? A leitura chegou na minha vida de um jeito meio engraçado, né? Porque quando eu fazia o Infantil 4 ainda, por mais que eu já tivesse desde muito cedo, desde os 2 meses parece, perdão, 2 meses não, né? Acho que foram 4 meses por aí. Minha mãe disse que eu já era uma criança assim muito ligada, né? E depois, com 1 ano, 2 anos, eu já falava muita coisa. Respondia às pessoas quando falavam comigo. E no Infantil 4, quando eu tinha 4 anos, eu me lembro de que um dia eu tinha acabado de voltar da escola e estava almoçando, né, junto com meus pais, e passava uma notícia no João Inácio Show de uma meninazinha também de 4 anos que já sabia ler, que era muito esperta. E o meu pai, almoçando, pegou e comentou, né? Olha aí, a menina tem a tua idade e já sabe até ler, e tu sabe ler alguma coisa? Aí eu respondi que não, né? Não sabia ler nada. No dia seguinte, eu estudava no Sesc nessa época, e a gente tinha uma bibliotecazinha aberta lá, né? À vontade pra gente. E eu me dispus a ir lá e pegar um livro para mim tentar ler alguma coisa. E eu me lembro de ter pegado o Soldadinho de Chumbo. Aí eu passei essa manhã inteira na escola tentando a entender a ler, né? Foi mais uma coisa meio decorada quando eu comecei a ler o livro. Mas quando eu cheguei em casa, eu pude levar para casa o livro e comecei a ler a história do livro inteira para os meus pais e mostrei, né, que eu conseguia ler também. E desde então o meu contato com a leitura tem sido muito prazeroso para mim, né? Porque me satisfaz quando eu pego algum livro, abro ele e vejo que naquele livro é um momento de entretenimento também, né? Mais real, fazendo um contraste com essa questão das telas, do computador, do celular, e para mim é uma coisa ótima. Ana Júlia, vocês estão no 3º ano, né? Estão no 3º ano e eu gostaria de saber como é que você está se preparando para o Enem e para o vestibular da UES. No início, assim, desde o ano passado eu venho estudando para o Enem, só que de forma meio perdida, vendo os conteúdos que iam cair, como eu poderia me adiantar. Muita coisa não está sendo novo para mim, a maioria dos conteúdos, porque ano passado eu já venho estudando conteúdo do 3º ano. Mas ainda assim há dificuldade de se adaptar ao formato da prova. São sempre as mesmas questões, os mesmos modelos, só que você tem que criar prática, é você se sentar e permanecer ali fazendo até dar certo. Então acho que a parte mais difícil não é nem o estudo em si, mas sim a mente, para você focar e não desistir. E você, Joaquim, o que você está fazendo para se dar bem tanto no Enem quanto na prova da UES? Eu digo que eu vou muito também pelo que a Júlia disse, né? Que é uma coisa muito mental e também física, né? Como você chega lá no dia do Enem, passa mais de 4 horas, né? Fazendo a prova, ainda tem redação. E é um preparo que exige essa determinação grande, né? Vejo que para mim também no início do ano eu passava muito tempo
mais preocupado do que de fato, não, agora eu vou focar, vou tentar resolver tal e tal questão de tal e tal matéria. Eu demorei para perder esse medo, né? Mais recentemente foi que eu vi que parar para resolver algumas questões, pegar mesmo uma apostila, botar na minha frente, começar a resolver, não era esse bicho de 7 cabeças, né? Realmente você tem todo aquele material que a escola disponibiliza, tem tudo que tem na internet e é uma coisa que te dá uma certa segurança, né? Não total, porque querendo ou não só depende de você, nunca vai depender de professor fulano ou de influenciador de internet que falou tal e tal coisa. Ajuda sim, mas no final só vai depender de você quem vai ser aprovado ou não, né, no curso. O professor, como é que eu vejo a minha profissão? O professor é uma ferramenta. Está lá a ferramenta, tem ferramentas muito boas, tem ferramentas boas, tem ferramentas mais ou menos, e tem aquela ferramenta que é muito ruim. Se você quiser a ferramenta e você tiver a sorte ou a inteligência de pegar a ferramenta boa, muito boa, excelente, você deslancha. Agora, não adianta você ter uma Ferrari em casa se você não sabe nem ligar o carro. Então, o professor é mais ou menos isso. Ele é uma ferramenta que pode te levar para onde a tua capacidade mental, intelectual te ajuda a ir. Mas você tem que ter essa capacidade e, primeiro de tudo, tem que querer, né? Ana Júlia, me diga um medo seu. Um medo pode ser qualquer um. Qualquer um. De aranha. Por quê? Porque uma vez eu estava no interior e apareceu uma aranha caranguejeira enorme e veio atrás de mim, então eu criei esse medo. Eu lembro até do meu pai só lançando a chinela para matar ela e eu fiquei com muito medo. Você tinha quantos anos? A idade eu não sei, porque eu sempre fui várias vezes pro interior, então creio que eu era nova, entre uns 7 ou 10 anos. E até hoje mantém o medo. Você está com 17 hoje? Joaquim, qual é o seu medo? Pode contar qualquer um. Parecer meio estranho, né? Pelo fato de ser uma coisa que eu nunca vi. Também não sei se algum dia eu vou ver na minha vida. Mas também que no começo eu achava, quando eu era criança, eu idolatrava isso, achava uma coisa muito fantástica. Mas hoje eu posso dizer que meu medo assim mais profundo são duas coisas que se complementam, né? Que são baleias e o mar. Eu achava legal, né, quando eu era criança, procurar vídeo de baleia azul na internet, essas coisas do animal, e ficar vendo, né? E eu fico me imaginando como o oceano é gigante e eu sou só uma coisinha pequena, né? Eu acho que reflete isso em muitos aspectos da minha vida, como mesmo eu imaginar, né, os estudos como sendo um oceano e eu ser só aquela coisinha. Mas, como o senhor disse, né, tem ferramentas. E se eu estivesse no oceano, eu poderia ter um navio para navegar por ali. E justamente eu vejo isso como o mar, né, sendo a representação dos meus medos em geral, sendo essa coisa profunda e grande. Mas mesmo você tendo medo, você procura ver o mar e procura ver a baleia ou não? Procuro, porque eu sei que aquelas coisas são reais, né? Não é um espantalho que eu mesmo criei na minha cabeça e finjo que existe. Eu sei que está ali, eu sei que aquela coisa é próxima de mim, né? Só que ter um contato direto mesmo, nunca. Com a baleia, no caso, né? Com o mar, o quintal de casa. Então você encara o medo. Encaro o medo. Certo. Ana Júlia, me diga aí uma comida que você gosta muito e uma comida que você não gosta. Macarrão eu gosto muito e carne eu não gosto. Você não come carne? Não gosto, no máximo só da minha avó. E frango, peixe? Sim. Agora gado, porco? E uma que você não gosta
Ah, é a carne. E a que você gosta muito é o macarrão. Como é que tem que ser esse macarrão? Ao molho branco. O molho branco. E você, Joaquim, comida que você mais gosta que você não come de jeito nenhum? A comida que eu mais gosto, Marcelo, para mim, podia ser qualquer doce, mas especificamente um bolo de chocolate muito, muito recheado mesmo. Acho que é a coisa mais saciável que eu posso imaginar agora na minha cabeça. E uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum é... Só se for eu tiver com muita, muita fome mesmo é que eu como, mas eu evito comer sopa. Independente de Qualquer sopa. Qualquer sopa. Principalmente se for uma que eu tenho memórias bem ruins, que minha mãe chegou a preparar uma vez, que era alguma coisa misturada com açúcar e batata batida, uma coisa horrível que me dá até agonia de lembrar o cheiro daquilo e o gosto. Que era quando eu estava doente, eu precisava comer isso por um período. Ana Júlia, me fale agora de um ídolo seu. Pode ser até mais de um, se você tiver e quiser falar. Eu acho que eu não tenho, porque eu sou uma pessoa muito desligada do mundo. Eu prefiro, muitas das vezes, nas minhas férias, desligar as redes sociais e focar mais na minha família. Se eu puder ir na biblioteca, eu vou. Eu gosto mais de ficar aqui no presente. Então, acho que ídolo eu não tenho por não estar tão conectada com o mundo. E você, Joaquim, me diga um ídolo seu, ou mais de um, ou se tiver nenhum também. O único que vem assim agora na minha cabeça, eu puxei do lado do cinema, né? Que eu gosto muito dos filmes que ele faz. Acho um diretor espetacular, que é o... Perdão, rapaz. Esqueci totalmente. Qual foi o que filme? dirigiu Bastardos Inglórios? Ah, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, olha aí. É o cara que eu amo, se eu me esqueci o nome. Acho muito legal as obras dele, é um diretor sensacional. Minha trilogia favorita, assim, de qualquer filme, com certeza é Kill Bill. Muito bom de assistir. Mas já não é trilogia, porque só são dois, né? Ou dois, perdão. A sequência que A você sequência gosta é a Kill sequência Bill. 1 e 2 de Kill Bill. Isso. Pronto. Ana Júlia, pegando um gancho, qual é o filme que você mais gostou de assistir? Estrelas Além do Tempo, porque me incentivou a estudar, porque muitas das vezes eu achava, porque eu vou estudar, todo mundo tem acesso a isso, mas Estrelas Além do Tempo mostrou que não basta só estudar, tem que ter esforço para conseguir as coisas. Se eu hoje tenho acesso à educação, ao estudo, alguém antes de mim lutou por isso. Então eu creio que eu devo continuar fazendo o mesmo. Uma forma de retribuir quem fez no passado e de ajudar quem está no futuro. Conta pra gente como esse filme conta um enredo pra nós. Começa mostrando a personagem principal desde o começo, sendo criança, mostrando como ela é muito inteligente e como ela foi avançando de escola em escola, mas por conta do preconceito racial, por ela ser uma menina negra, ela acaba tendo dificuldade de ingressar nos locais, porque na época, esses filmes se passam nos Estados Unidos, era época que havia muito essa questão, né, que as escolas eram até separadas por pessoas brancas e negras. Então, ela viveu essa experiência, viveu a fase, né, que estava tendo esse transporte do pessoal ter acesso à educação. Até as bibliotecas eram separadas. Então, eu acho que a história pega desde o princípio uma cena muito impactante da vida dela, quando alguém dá uma chance dela resolver uma conta, até o momento que ela está na NASA, né? E ela resolve uma solução lá, uma questão matemática que é considerada difícil. E ela finalmente é reconhecida, mas mesmo assim, apesar disso, continua enfrentando os desafios. Joaquim, conta um filme pra gente. Pode ser até o Kill Bill, você que sabe. Eu vou pegar um filme que me toca muito, porque eu tenho memórias fortes dele, né? Toda vez que eu vejo algo relacionado, eu me lembro desse filme, que é o Menino do Pijama Listrado. Acredito que é um filme muito bom para qualquer pessoa assistir e ter ideia, né, do que foi essa história que foi acontecendo na Segunda Guerra Mundial. E do começo ao fim é um filme que vai construindo a narrativa em que, eu não sei se o senhor entende isso, mas é como se você estivesse dentro de um funil. Você começa num espaço muito amplo e vai chegando até o final da história, até que chega um ponto que é uma rua sem saída. Ele acaba lá naquele local, né?
e vem aquele turbilhão de emoções, de tristeza, de ódio por conta do regime, de sensação de injustiça. É um filme bom para você refletir e assistir mesmo, com o coração. Não digo nem com a mente ou com os olhos, mas é um filme que te toca mesmo no profundo. Conta pra gente um pouco da história desse filme, para o pessoal ter vontade de assisti-lo. O filme se passa na Alemanha nazista da década de 30, e tem o protagonista, que é um menininho, que ele é filho de um oficial nazista muito poderoso lá, e em certo momento ele tem a curiosidade de ver mais de perto como eram os campos de concentração, né, que o pai dele controlava. E quando ele chega lá perto, ele acaba fazendo amizade com um dos prisioneiros, que era uma outra criança também. E eles começam a interagir, começa aquela coisa, né? O menino que era filho do oficial nazista fala que do lado de fora tudo é muito bonito, eles têm muito direito, o pai dele é muito forte, muito influente. E já o menino conta todas as misérias que acontecem lá dentro do campo, né? Fala que no outro dia entraram lá e bateram no companheiro de cela deles, que matam as pessoas sem mais nem menos, como se fosse só um dono de uma fazenda chegando no chiqueiro e começando a bater os porcos. E assim vai se desenrolando essa amizade dos dois, até que chega um ponto em que eles criam um plano, né? De o menino, o nazista, se fantasiar, se caracterizar, né? Com o uniforme de identificação dos judeus e conseguir entrar dentro do campo. Ele consegue, e quando eles estão lá dentro, coincidentemente é no mesmo momento em que eles vão ser enviados para a câmara, né, de incineração. E aí tem toda aquela cena deles sendo enxotados para lá no corredor, tiram toda a roupa deles, dão um banho e de repente eles se veem dentro de um cubículo e só viram fumaças depois. Só corrigindo, o filme se passa nos anos 40 do século XX. Ana Júlia, qual é o tipo de música que você gosta de ouvir? Clássico. Quais compositores? Eu acho que Beethoven, por ser mais conhecido, foi o que eu mais criei, assim, uma intimidade com essa música, esse tipo de escritor, de autor. Mas fora isso, eu creio que eletrônica e música gospel. O Beethoven, ele é até recomendado para você estudar. É um dos compositores clássicos que, pela forma como ele coloca as notas na música dele, ajuda na concentração. Então, eu muitas vezes estudei na minha vida e estudo até hoje. Eu boto muitas vezes o Beethoven para ouvir durante uma leitura de um livro, algo assim, e gosto muito do Mozart também. Comenta essa frase para mim, por favor, Ana Júlia. Para que estudar se o futuro é a morte? Creio que por mais que um dia a gente vá morrer, a gente ainda vai passar um bom tempo aqui. Creio que ninguém quer viver numa miséria, numa sofrência. Você quer viver de uma forma digna. E uma forma de se alcançar uns privilégios sociais, econômicos, assim dizendo, é estudando. Para quem não é herdeiro, para quem não nasceu rico, milionário, é o único caminho, estudar. Então, de forma mais literal, é para você sobreviver. Porque viver você aprende com o tempo. Joaquim, comenta essa frase. Para que estudar se o futuro é a morte? Quando me diz essa frase, eu penso muito que é algo que alguém muito disperso assim na vida, tipo que vive em festas ou coisa do tipo, diria, né? Por que se preocupar tanto com isso? E é uma pergunta que pode ser rebatida para a mesma pessoa, né? Para que se divertir se uma hora vai tudo acabar? Depois que tu tiver festejado com os teus amigos, e aí? O que é que vai acontecer? E eu vejo que é a mesma coisa que a Júlia disse, né? Porque todo mundo, de alguma forma,
quer atingir esse sentido de eudaimonia, né? Que é a alegria perfeita de algum modo. E isso é algo natural humano, né? Há muito tempo tem várias histórias de várias pessoas ao longo da história que buscaram esse sentido na vida, né? Seja através do estudo ou através de alguma outra coisa, mas de certa forma eu imagino que dentro de cada pessoa há necessidade de haver essa ambição própria de querer realmente poder usufruir desses privilégios, né? Não de uma forma exagerada, de uma forma desregrada, mas você conseguir enxergar durante sua vida o que é essa felicidade que você buscou esse tempo todo, né? E para mim também o estudo é uma forma de felicidade, porque eu me reconheço ali, eu me testo ali. Então, para mim, para que estudar se uma hora todo mundo vai morrer? Eu estudo porque atualmente é a minha vida. Eu não tenho outra coisa para fazer além disso. Eu não trabalho, eu não faço mais nada. Minha vida é praticamente estudar. E assim desde que eu me entendo de gente. Ana Júlia, qual é a disciplina que você mais gosta e por quê? Literatura, que está mais para português. Porque eu acho que a facilidade de interpretar as coisas. Eu acho mais fácil ler um livro de 1000 páginas do que ter que fazer uma questão de matemática. Então, eu acho que pela facilidade que eu encontrei, né, nessa matéria, eu criei afinidade. Depois que eu descobri a literatura, eu me expandi. Como eu havia dito antes, muito cedo eu descobri a leitura. E com o passar do tempo eu fui descobrindo os gêneros, fui buscando saber o que significava. E com o tempo a gente acha que o português é algo simples, mas é uma das línguas mais complexas que existem, né? Uma das mais difíceis de se aprender. E eu acho que por isso eu sim, gosto mais, me identifico. Até porque é uma forma que eu aprendo, porque na minha família sempre incentivam, né, a estudar. Então eu poder demonstrar que pelo menos eu domino a minha língua é muito importante desde quando eu era pequena. Você já falou que não gosta de matemática. Por que você não gosta de matemática? Eu acho que pelos professores que eu tive durante o meu ensino fundamental. A maioria deles, assim, não sabiam ensinar e quando eu tentava tirar uma dúvida, eu era humilhada diante da sala todinha. E eu acho que isso fez com que eu me fechasse para matemática, que eu não quisesse aprender, porque eu pensei, se eu tenho uma dúvida, então eu realmente não vou conseguir avançar, já que toda vez que eu for perguntar ao professor, eu vou acabar passando pela mesma situação. E no final acabava que o professor nem tirava a minha dúvida. Então, isso fez com que eu não gostasse de forma alguma de matemática. Deixa eu só. Joaquim, agora eu quero que você me diga qual é a disciplina que você mais gosta e por quê, e qual é a disciplina que você menos gosta e por quê. Eu digo também com certeza de que é português, né? Muito pela minha facilidade também com textos e também porque é uma coisa mais sentimental relacionada àquela história que eu contei no início, né? De como eu comecei a ler. E aquilo foi uma descoberta fantástica para mim, né? Posso tirar que é uma das memórias mais alegres que eu tenho quando eu me recordo dela, né? E estar em contato constante ali com livro, texto, resolvendo questões de interpretação, para mim é tudo na minha vida. Eu volto a ser aquela criança, né, de 4 anos, descobrindo pela primeira vez o sentido de ler um livro, não só ver um monte de palavra, texto desconectado. E a disciplina que você menos gosta? A disciplina que eu menos gosto, eu não gosto dela por eu ter uma dificuldade em resolver, mas eu acho que a base de tudo também vai para a matemática, porque eu sou uma pessoa muito lenta, assumo mesmo que eu sou uma pessoa lenta para questão de fazer cálculo. Jogar uma função na minha frente é mesmo que apontar uma arma para mim. Mas para mim a matemática é uma matéria incrível. Sinto essa
tristeza, né? Posso dizer assim, de só não ser muito bom mesmo com cálculo. Ana Júlia, o professor ou a professora mais importante da sua vida foi ou é? Daqui ou Da sua vida. da minha vida? Eu acho que a maioria dos professores que eu encontrei assim no decorrer do tempo não marcaram tanto assim por conta do período que eu permaneci nessa escola. Eu estudei em 6 escolas diferentes até agora. Quais foram as escolas que você estudou? Lembra? Eu acho que o Bom Jesus, São Francisco no Maracanaú, porque eu já morei fora daqui de Fortaleza. Quando eu voltei, o Nossa Senhora das Graças, o Colégio Lourenço Filho, a UMJ e aqui, no Maimon Távora. Eu creio que o Maimon é a escola que eu passei mais tempo. Então, de referência, seria mais fácil escolher alguém daqui. E quem é? O Iago, porque no fundamental eu ainda tinha esse negócio de querer ser contra a matemática, mas com o Iago finalmente eu consegui aprender e tirar realmente minhas dúvidas sem dificuldade. E acabou se tornando um professor muito próximo a mim até hoje. Então, assim, de professor que mais impacta na minha vida hoje em dia, e com certeza eu posso me lembrar positivamente, é o Iago. E o que o Iago tem assim, de tão bom assim? Fala pra gente. Eu acho que ele carrega uma energia assim, muito jovem. Quando ele chega nos lugares, você se sente confortável para ser você mesmo. E eu acho isso muito legal, porque independente de quem seja, ele consegue acolher. E o mais importante, ele sabe escutar. Muitas das vezes os professores querem só chegar da aula e não ter uma interação com os alunos. E isso dificulta até o próprio trabalho deles, né? E eles às vezes não percebem isso, os professores em geral, né? E o Iago consegue escutar e perceber quem tem mais dificuldade, ajudar, e eu creio que é por isso. Joaquim, quem é a professora ou o professor que mais te marcou na sua vida? Até o momento, um professor que é muito querido por mim é a professora Aurélia, do Nossa Senhora das Graças, que foi minha professora durante o 6º ano e parte do período do 7º, né, no início do ano. E naquela época a Aurélia era uma pessoa disposta, muito... ela me via como um aluno que já tinha um certo potencial, né? Por mais que eu até me lembro de ter uma conversa com ela em que eu dizia, né? Não, Aurélia, mas eu não sei fazer tal coisa, que eu não consigo e não dá certo pra mim não, isso daí. E ela foi a primeira pessoa que eu tenho memória de ter dito assim: por que tu não arrisca e faz? Tu pode descobrir alguma coisa aí, mesmo que tu não saiba fazer direito, mas é que tu acaba fazendo alguma coisa. E foi uma professora que me colocou muito pra cima, né? Foi essa chave que abriu a porta para mim poder entrar de cara nos estudos. Não digo isso na época que eu era aluno dela, não era tão focado como eu sou hoje, mas toda vez que eu me pego estudando, sempre o rostinho da Aurélia que vem na minha mente, né? Que é aquela pessoa que diz, vai, continua, não tem problema se seja ruim ou que seja de qualquer jeito, o importante é fazer. Ana Júlia, qual a importância de ter um bom professor? Quebrar barreiras, primeiro na mente, porque eu acho que o estudo começa na nossa mente, é você despertar novas possibilidades na mente da outra pessoa. Quando o professor novo chega e apresenta a matéria, normalmente quando a gente chega no ensino médio, que são vários professores para cada disciplina, ou a gente se sente perdido e não sabe o porquê daquilo, o porquê estudar. E normalmente o primeiro contato que o professor deveria ter, eu acho, é explicar e desenvolver ideias do que a gente vai ter no futuro. Não falar sobre o que realmente ele vai dar na aula, mas fazer uma pergunta sincera sobre o que a gente quer da nossa vida, porque a partir disso vai gerando um diálogo que vai gerar uma ideia que a partir dela a gente vai ver um significado para a matéria. Porque muitas das vezes a gente chega numa aula, o professor só chega, faz aquela apresentação de sempre, de saber quem é quem,
e de se apresentar, mas no fim das contas isso não desperta o interesse do aluno, que é o mais importante. Então eu acho que o contato do professor com o aluno é despertar o interesse no aluno. Como posso dizer? Fazer com que ele pense diferente, uma visão abrangente do mundo. Certo. Joaquim, o que é um bom professor para você? O que precisa ter para ser um bom professor, na sua opinião? Eu imagino que para ser um bom professor é uma característica muito específica e eu acho que também natural de todo professor, que é o caráter, né? Eu vejo muito em todos os meus professores que eu tive ao longo do ano que são pessoas, alguns carentes desse caráter, outros com um caráter muito bom, a ponto de cativar mesmo a estudar a matéria dele, ou até mesmo outras matérias. E para mim o caráter em um professor é tudo, né? Porque se você é um aluno ingênuo que chega em um professor que não tem uma base também tão boa, fica uma coisa totalmente desconexa. Nem o aluno aprende com o professor e também nem o professor se sente aberto para poder instruir aquele aluno. Agora, um professor com um caráter forte e esse senso de responsabilidade maior com a profissão dele, acho que é o mais importante para poder construir não só uma boa carreira para ele, mas também construir boas pessoas. Certo. Ana Júlia, qual a importância de um péssimo professor? O que um péssimo professor pode fazer com um aluno, com uma aluna ou com a turma inteira? Atrasar seria a palavra mais correta, porque um péssimo professor, eu até concordo agora com o Joaquim, ele precisa ter caráter. Às vezes, quando ele não tem, em vez dele fazer com que a turma, os alunos avancem, nem que seja um degrau no ano, ele faz com que às vezes eles desçam 10. Aquilo que a gente achava que tinha aprendido acaba que é meio que destruído, fica faltando partes no muro que a gente construiu para poder subir. Então, atrapalha tudo, atrapalha o desenvolvimento, tanto na área do estudo como pessoal, emocional, psicológico, porque na sala de aula, cada disciplina ela tem uma certa importância para construir um cidadão, né? Assim, para atuar em meio à sociedade. Então, se ele é um péssimo professor, ele com certeza vai estar atrapalhando tudo, o desenvolvimento total dos alunos. Joaquim, você e a Ana Júlia falaram de caráter. E você também, Ana Júlia, fala pra gente o que vocês entendem por caráter, para quem está nos ouvindo. Eu vou dar um exemplo de uma professora que eu tive no Nossa Senhora das Graças, que no início do ano ela se demonstrou uma professora muito conectada com os alunos, né? De uma forma mais afetiva do que de uma forma mais profissional, de fato. A afetiva que eu digo é que ela preparava mais atividades lúdicas assim pra gente do que de fato nos introduzir no estudo das matérias que ela dava. Era professora de Fundamental 1, então ela era responsável por ensinar matemática, português, arte, geografia, história, e tudo isso era de uma forma que, ao nosso ver, a professora faz o máximo dela, tá bom aí. Só que no meio do ano essa professora teve um problema lá e ela saiu da escola e veio outra professora para poder substituir ela. E quando essa professora chegou, ela levantou o tapete e mostrou toda a sujeira que estava debaixo, né? Porque não era só um aluno, era a sala inteira que estava prejudicada nas provas por conta da outra professora. Porque ela era uma pessoa que, posso dizer assim, chegou a época de provas bimestrais, você tirou um 8. Não era porque você sabia de muita coisa da prova, era porque talvez você passou o mês inteiro sem perturbar ela, sem se danar na sala, e ela te dava uma nota alta por isso, né? E quando chegou essa professora nova, ela foi muito firme
também é uma das pessoas que eu até me reencontrei algumas vezes com ela recentemente, e eu vejo até hoje que ela continua sendo essa pessoa firme, né? Que não coloca o profissionalismo de lado para deixar a afetividade controlar esse ambiente de trabalho que é a sala de aula. E para mim o caráter de um professor é isso. Se ele tem esse bom desempenho no trabalho dele, se ele está cumprindo com aquela grade que a escola coloca para a gente, né? E não inventando uma agenda própria e fazendo tudo só pelo que ele acha na cabeça dele. Certíssimo. Ana Júlia, o que é quando você falou também que o professor tem que ter caráter, diz pra gente, faz uma definição, o que é caráter, vou dar um exemplo para o pessoal que está nos ouvindo poder entender melhor. Caráter, eu acho que, assim, na minha opinião, é ligado a princípios. Todo mundo é movido por princípios. Eu posso dar um exemplo de mim mesma. Eu tenho princípios que eu devo seguir, porque eu fui ensinada desde quando eu era nova, como respeitar o meu próximo. Se eu chegar a desrespeitar um professor e se eu chegar a alguém da minha família, com certeza eu vou ser advertida, porque é um princípio que foi instaurado na minha vida e que eu deveria estar cumprindo. Eu acho que o caráter é ligado a princípios. Eu creio que cada professor tem seus princípios, mas com certeza alguns são mais importantes. O Joaquim falou sobre ser profissional. É um princípio básico para ser um professor. Você não pode largar a sua responsabilidade. Você quis assumir aquela carreira já sabendo quais seriam os riscos, os prós, os contras. Então, é você ter o princípio de que você não vai simplesmente feri-lo porque você está em um momento de um estado emocional complicado, ou então porque hoje eu não quero ir trabalhar, mas você tem a responsabilidade de ir. Isso é um princípio. Você chegar na sala de aula e respeitar os alunos, mas de forma coerente, adequada, não sendo tão amigável, porque tem um limite, e não tão rígido, porque nenhum dos extremos é bom, tem que ter um equilíbrio. Eu creio que seja isso, o caráter, princípios que cada um tem e tem que pôr em prática no seu dia a dia. Joaquim, o que tem de bom e o que tem de ruim no terceiro ano B? O que tem de bom no terceiro ano B, eu posso dizer que é uma sala que possui um certo prestígio, porque até hoje a Vanessa comentava conosco uma história, né, de que ela ouviu de tal turma de que não, esse ano no Interclasse nossa sala vai ser melhor que o terceiro B, vai ganhar o terceiro B. Aí a Vanessa disse que no momento ela pensou em dizer assim, mas fica difícil, né, porque é uma turma que tem um preparo tanto intelectual como físico também para quando é questão de atividades assim. E eu acho que de ponto bom isso é o que reflete a imagem do terceiro B. Não só, por mais que pareça, gente brincalhona, mas também são pessoas que possuem esse prestígio próprio, né? Seja com a inteligência ou seja com algum atributo físico para essas atividades. E de ruim que tem no terceiro B, eu posso dizer que é o barulho. O barulho é a coisa maior que tem lá dentro da sala, e eu nunca imaginei em falar assim para todo mundo, né? Silêncio, tá fazendo muito, muito barulho. Porque, querendo ou não, é como se eu estivesse querendo impor um regime, né? De mandar todo mundo calar a boca e ficar por aquilo mesmo. Não me lembro, mas teve algum professor que já disse isso, que não era necessário que a sala ficasse nesse silêncio absoluto, mas que pelo menos focasse durante um tempo. E eu vejo que o que falta é isso, silêncio e foco no terceiro B. Ana Júlia, o que tem de bom e de ruim na tua turma do terceiro C? Ao contrário do Joaquim, o que tem de bom é o silêncio. E de ruim eu acho que é só
O desinteresse mesmo pelos vestibulares na minha sala. Eles deixam estudar quem quer, mas a maioria assim não se interessa por estudar para passar em um Enem. São poucos. Então eu acho que isso é o fator ruim lá, que a maioria não está interessado em realmente alcançar um ensino superior, mas somente ter o diploma do ensino médio. Mas, por outro lado, é maravilhoso porque eles não impedem você de estudar, eles fazem silêncio quando o professor vai ensinar ou então dar o conteúdo. Isso é o que mais importa para mim no momento, eu poder conseguir estudar em sala de aula. Joaquim, hoje para você, no dia 21 de agosto de 2025, quem são os 3 professores mais importantes do terceiro ano B, na sua opinião? Os 3 professores mais importantes do terceiro B, hoje para mim, eu posso colocar em primeiro lugar o Miguel, por ser aquele professor muito camarada, que está sempre, além de ensinar de uma forma muito boa, também é um professor que está em um contato mais íntimo com quem ele vê, que quer mesmo seguir uma carreira no ensino superior, é um professor que tem zelo. E depois do Miguel, eu vejo também a professora Daiane, que também eu posso dizer que ela é muito parecida com o Miguel, porque também é essa pessoa muito zelosa com a gente, tanto que ela fica até meio desesperada quando chega lá na sala e vê que tem muito conteúdo atrasado pela baixa carga horária de aula, né, da nossa turma. É uma por semana e às vezes cai em feriado, ou então acontece alguma coisa, algum imprevisto que a gente não pode ter alguma aula dela. E em terceiro lugar, na minha cabeça só vem eles 2, mas se não tiver, só 2, não tem? Em terceiro também, só para não ficar de fora, eu coloco a Vitória, né? Porque atualmente é ela que está dando para a nossa sala esse norte na coisa mais importante, que é a questão da redação. Se não fosse ela, também poderia ser qualquer outro professor de linguagem, mas como ela é a professora responsável, eu vejo que ela também é a outra professora muito importante nesse cenário atual do terceiro ano. Tá ótimo. Ana Júlia, a mesma pergunta. Quem são os 3 mais importantes, na sua opinião, para você agora no dia 21 de agosto de 2025? Em primeiro lugar, a Daiane, porque eu percebo que ela é muito atenciosa comigo. Apesar de que a maior parte da sala, como eu disse, não tem interesse, ela mesmo assim ensina, sabendo daqueles que se interessam. E é uma matéria que é muito importante para mim, porque olhando pela visão do Enem, na parte de ciências da natureza, a maior parte das questões são de biologia, né? E boa parte é mais teórica e é importante marcar porque são consideradas questões fáceis. Se você errar elas, sua nota no TRI cai totalmente. Então, creio que em primeiro lugar a Daiane. Em segundo lugar, creio que o Miguel, por me incentivar muito a continuar no eixo. Quando ele vê que eu estou assim, querendo desopilar, ele vai lá e segura. Então, pelo apoio e direcionamento, eu creio que em segundo lugar é o Miguel. Em terceiro, creio que a Vitória ficou quase que igual o Joaquim, porque na questão de português, ainda assim, eu ainda tenho algumas dificuldades, que são partes da língua portuguesa que eu ainda vejo que eu ainda não aprimorei e não desenvolvi de forma assim que eu precise para poder ter um bom desempenho na área de linguagens e códigos. Então, eu acho que esses 3 professores são importantes para mim, principalmente pelo apoio, pela dedicação, mas também pelo exemplo. Joaquim, no Moema nós temos coisas boas e coisas ruins. Quais são as coisas boas e quais são as coisas ruins? E explique por que você acha que é bom e por que é ruim. Das coisas boas, eu posso dizer, com certeza para mim é o ponto mais alto, são os professores, porque nunca na minha vida toda, antes do Moema,
eu nunca pude contar com equipe de professores bons, né, capacitados. Não que os outros não fossem profissionais, mas eu sinto um apego maior desde que eu entrei aqui no Moema no 7º ano, com os professores que passaram por aqui, né? E alguns que ainda estão, como o William, o Arthur, o Tiago. São os primeiros professores daquela época da pandemia que desde então eu tenho tido uma visão geral de todos eles que são boas pessoas, né? São pessoas capacitadas e que não estão ali só para encher linguiça, posso dizer assim. São pessoas que estão assumindo um compromisso sério e estão passando responsabilidades para a gente, né? Que é recobrar essa questão do vestibular, dizer que se não for os estudos no futuro, a única saída vai ser um iFood ou um Uber. E dos pontos ruins, eu digo que é a falta de comunicação, porque por diversas vezes tem surgido alguns avisos relâmpagos, por assim dizer, de coisas que vão acontecer no dia seguinte ou já naquele dia mesmo, em tal aula, depois do intervalo, ou qualquer que seja a coisa, né? Às vezes fica muito desligado, como teve agora uma questão do simulado diagnóstico do SPAES, que um dia anterior nós tínhamos recebido o comunicado de que no dia seguinte ia ter a prova normalmente, mas quando foi no dia seguinte não teve prova nenhuma, a gente só teve aula normal. E isso é algo que acaba tirando o foco, né, de muita gente, como tirou lá na sala. O restante desse dia, que não teve o simulado, ficou uma verdadeira bagunça, porque era gente que não tinha levado caderno e ficou reclamando, dizendo que e agora como é que eu vou fazer minhas atividades se eu só trouxe material para fazer a prova? E creio que seja isso, a falta de comunicação. Certo. Ana Júlia, me diga as coisas boas e as coisas ruins que você acredita aqui no Moema. A equipe de professores, o ambiente tem melhorado bastante desde que eu cheguei aqui. Na época que eu cheguei não tinha ar-condicionado, a gente não tinha acesso ainda ao laboratório. Muitas coisas mudaram. Creio que eu posso não focar nos pontos ruins, mas focar na melhoria. Muitas coisas melhoraram. Eu creio que essa nova geração que vai estar usufruindo do Moema e daquilo que eles podem aqui oferecer vai ser bem melhor. Creio que a única coisa que vai impedir de alguém alcançar alguma coisa é a falta de dedicação, porque tudo tem melhorado aqui. A forma de ensino, como as coisas vêm acontecendo, como já quem disse, ainda há esse problema de comunicação, mas está bem melhor do que antes. Eu creio que muitas coisas melhoraram, coisas que antes atrapalhavam muito. Antes havia muita violência aqui na escola. Creio que no primeiro dia de aula que eu estive aqui foi emocionante, porque eu cheguei, eu estava lendo um livro do Harry Potter e do nada o menino se levantou e deu um mata-leão no aluno que estava do meu lado. Lembro de olhar para ele, ele estava no chão e eu, lendo o livro, olhei e fiquei, ok. Porque era uma realidade muito constante aqui na escola e hoje em dia já não é mais. E isso é muito importante porque a maioria das vezes, não acontecia a aula por conta de problemas assim, que não deveria acontecer na escola. Então, olhando de uma forma geral, tudo é muito bom aqui no Moema. Tem muitas escolas que não têm o que aqui tem, então creio que esse é o ponto mais importante. O Moema está se tornando um centro educacional maravilhoso. Joaquim, eu vou sentir falta do Moema. O que você vai sentir falta do Moema? Tá bem pertinho de sair. Do Moema, eu acho que eu primeiro pensei em falar de um modo mais geral, assim, que é só a falta da rotina mesmo, né? De acordar cedo, de manhã, tomar o café da manhã, vir para cá e ficar até meio-dia. Mas falando de uma forma mais específica, eu acho que eu vou sentir falta do Moema é a minha sala do jeito que ela é hoje, mesmo com os defeitos, com qualquer coisa que seja, mas eu acho que é o ponto que vai mais tocar em mim, porque são pessoas que têm uma vida completamente alheia à minha, mas que metade do meu dia estão ali comigo. Isso há mais de 3 anos, né, seguidos.
E é algo que eu vou sentir muita falta, porque por mais que a gente se encontre algum dia de novo, nunca vai ser a mesma coisa que a gente conversa ou faz na sala de aula hoje. Até mesmo o fato de estar todo mundo ali estudando o mesmo conteúdo, resolvendo os mesmos problemas, nunca mais vai ser assim. Então acho que é uma das coisas que mais vai me fazer falta no futuro. Ana Júlia, você vai sentir falta do Moema em quê? O ambiente em si, ver os alunos se divertindo, porque querendo ou não, a escola é um ambiente que eles se distraem, a maioria já trabalha às vezes nessa época do ensino médio. Então é o ambiente em si, as pessoas em si. Eu creio que tudo aqui é de todas as formas acolhedor. É uma parte da nossa vida, literalmente a gente passa, fica aqui boa parte do nosso tempo. Eu creio que tudo, cada detalhe do nosso dia ligado à escola, enquanto eu estiver aqui e quando eu sair, eu vou ter muita saudade, porque por mais que ainda não tenha ido embora, eu já estou sentindo falta. Eu sinto como se a minha época de escola já tivesse acabado e que agora só tem o Enem pela frente. Então eu acho que é isso, o ambiente, a rotina, como o Joaquim falou, tudo vai passar, né? Esse período da nossa vida vai acabar, vai ser um ciclo que vai chegar ao fim. E agora temos o Enem, temos o S. O que é que você quer para você, Joaquim? No sentido de depois do curso, qual curso? atualmente minha primeira opção, seja o S ou seja na UFC com a nota do Enem, é letras português, porque como eu já expus novamente, parece até um pouco redundante falar isso, né? Mas para mim, linguagem e interpretação é tudo, né? E sinto que é algo que eu posso me especializar melhor, é algo que eu vou ter uma maior facilidade de trabalhar. Isso é uma coisa que eu já tenho uma certa capacidade, então se for para melhorar vai ser algo maravilhoso para mim. E para mim, eu vejo sendo letras português esse curso que vai me dar uma boa renda no futuro, que vai me dar uma boa perspectiva de vida e que daqui para frente é meu único objetivo. E Ana Júlia, você quer o quê para Enem e o S? O S seria letras e na UFC letras também e biblioteconomia, porque eu pesquisei sobre este curso e eu percebi que combate bem assim com o que eu quero. E é um curso muito bom, só que é dedicação para você se tornar um excelente profissional, porque, como posso dizer, o mercado de trabalho onde se encontra, né, esse curso é mais concursos, então você tem que ser uma pessoa dedicada aos estudos. Eu acho que em qualquer área você tem que sempre continuar estudando, porque tudo vai, né, avançando, sempre vai ter algo novo para aprender. Eu creio que seja esses cursos. Vamos fazer agora um exercício de imaginação. Como é que vai estar o Joaquim no dia 21 de agosto de 2041, daqui 15 anos? Daqui a 15 anos, essa pergunta me faz também lembrar uma vez que o senhor foi lá na sala, né? Na época que o senhor era PDT, numa aula de formação cidadã, que o senhor tinha perguntado a mesma coisa e eu acho que minha resposta foi: queria nesse horário estar dormindo na minha casa. E como agora não é tão específico como foi no dia, na questão do horário, para mim 2041 eu quero que seja um ano em que eu possa perceber que realmente tudo aquilo que eu lutei durante esse ensino médio possa ter se realizado de alguma maneira. Sei lá, no ano eu posso ter trancado a faculdade, ter ido para outro curso, ou me especializado em algum emprego, mas o que eu quero é que tudo isso tenha valido a pena, que não tenha sido só um tempo jogado no lixo ou alguma coisa que eu enxerguei de uma forma muito lúdica. Eu quero que seja algo mesmo que eu leve para o restante da minha vida, essa dedicação que eu tive por agora, né? E todos os méritos que eu adquiri. Ana Júlia, e 2041, como é que você espera estar? Creio que vivendo de uma forma
satisfatória, vendo que o meu esforço não foi em vão, que as renúncias não foram em vão, que o tempo que eu não passei me divertindo vai trazer os frutos que eu desejo e que eu possa ser um pilar para minha família, ser uma ajuda, fazer com que minha família consiga subir de nível, viver de uma forma melhor. Creio que, assim, daqui a uns 15 anos eu esteja de uma forma que não tenha sido desgastante, mas tenha sido interessante. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, cada passo que eu dei para se tornar aquilo que eu acho que eu vou ser, né? Porque eu não sei. Creio que eu quero ser uma pessoa mais madura e disposta. E quando digo disposta, é disposta para a vida mesmo, para viver e ser aberta a aprender. Porque quando a pessoa acha que sabe tudo, na verdade ela não sabe nada, né? Joaquim, como é que vai estar o Brasil no dia 21 de agosto de 2041? Eu digo que se no cenário que a gente está vendo tá ruim, eu espero não me preocupar de que daqui a uns anos vai estar até pior. E eu acho que se essa pergunta fosse feita no contexto de que a gente está nos anos 2000, por exemplo, vamos dizer há 25 anos atrás, anos 2000, eu estou recebendo essa mesma pergunta e eu acho que a resposta continuaria sendo a mesma, né? De que talvez possa não parecer ter alguma esperança plausível para a gente chegar a essa ideia perfeita de nação, né? Porque nenhum país é perfeito e também nunca vai ser. Mas que pelo menos daqui a uns anos surja essa verdadeira necessidade, né, de colocar a coragem à frente dos sonhos, porque eu vejo pelas notícias de que o povo brasileiro é um povo muito idealizador, porque vive muito ali no plano das ideias, fala muito, vamos fazer isso porque isso é necessário, temos que tomar tal medida porque essa é a correta, e acaba nunca nada indo para frente, fica essa nação estagnada, né? E eu espero que daqui a uns anos possa se desfazer mais um pouco dessa estagnação. Posso estar completamente errado no que eu estou dizendo, mas essa é a visão de futuro que eu tenho do Brasil. E você, Ana Júlia, como vai estar o Brasil no dia 21 de agosto de 2041? Falando pela visão da área da tecnologia, creio que muitas coisas vão estar diferentes. Creio que a concorrência no mercado de trabalho vai ser altíssima. Mais do que agora, o nível de desemprego vai subir. Creio que vai se tornar difícil por conta que a gente vive um mundo capitalista e a desigualdade social vai só aumentar, né? Creio que o momento é agora de correr por algo melhor, porque daqui a 15 anos creio que vai ser mais difícil alcançar alguns objetivos que hoje em dia a gente tem. Então, creio que o país, assim, de uma forma positiva, vai ter evoluído, porque mesmo que não queira, todos os países estão indo para o mesmo rumo. E de forma negativa, creio que sempre vai haver problemas. Sempre vai ter alguma questão em pauta, sempre vai ter aquele famoso ditado, você é da direita ou é da esquerda. Mas eu acho que isso nem é o importante mesmo é, como o Joaquim disse, ter ação, porque muito é falado, mas pouco é colocado em prática. Creio que é isso a minha visão. Agora estamos chegando no final. Queria, Joaquim, que você desse uma dica de filme, de série e de livro. Pode ser mais de uma, se quiser. Uma dica de filme, fica a mesma indicação que eu tinha feito naquela outra pergunta, O Menino do Pijama Listrado. Com certeza é um filme que toda pessoa devia ao menos assistir uma vez na vida. Ainda mais no contexto estudantil, né? Porque é algo que ajuda a você a perceber essa dimensão do que foi a Segunda Guerra.
Ainda mais eu digo isso porque agora na minha sala se iniciou em história esse conteúdo da Segunda Guerra Mundial, né? E com certeza é um filme que eu vou assistir de novo durante esse período de estudos e que é necessário que toda pessoa assista pelo menos uma vez, como eu disse, né? Se essa pessoa busca entender a seriedade daquilo que até hoje é combatido, né? Porque que... se eu posso falar a palavra, né? Mas eu acho que eu já falei. Por que o nazismo é algo tão grande ainda, né? Em alguns grupos, perdão. E é por causa disso, né? Porque muitas pessoas veem o regime como algo glorioso ou se sentem no direito de atribuir a elas uma herança que não é delas, principalmente aqui no Brasil, na parte sul, né? Que é onde ocorre a maioria desses casos de nazismo. E então é necessário essa disposição de entender o que é aquilo que tem gente defendendo e a importância de combater isso, ainda hoje. E uma recomendação de livro muito boa, eu digo que é Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu li isso em 2023, há 2 anos, e quando eu li me deu uma sensação estranha, porque você lê aquele romance, primeiro você espera tudo, no meio do livro você também pensa que o protagonista vai conseguir o grande objetivo dele, vai conseguir sair daquela, posso dizer assim, visão embaçada que ele tinha do mundo, mas chega no final, o autor coloca para você aquela realidade nua e crua, né? De que a verdade é algo que dói. E no momento que ela chega, não tem para onde você correr. Só resta aceitar ela. E é só isso. E dica de série? Tem alguma? Série? Na sala de série, eu posso recomendar Dark, que também é outra série que eu gosto muito e também acho que vale muito a pena assistir. Ok. Ana Júlia, dicas, se você tiver, sobre filme, série e livro. Série... eu acho que Sheldon Jovem, porque é muito interessante. Eu acho incrível como é descrito a série, tanto pelo ambiente familiar, como às vezes as pessoas acham que as pessoas que se tornam incríveis vêm de lugares incríveis. Não, vêm de lugares comuns. Qualquer um pode ser incrível, qualquer um pode ser uma pessoa super inteligente. A inteligência é algo que é aperfeiçoado com o tempo. Um livro, Coisas que o Tempo Levou. Eu não lembro o nome do autor, mas eu sei que esse livro eu gostei muito porque fala sobre a história de Fortaleza, do Ceará, contada de formas que ele literalmente junta histórias de pessoas que viveram na época, de tempos passados aqui, e conta como era a convivência, como as coisas aconteciam, e eu acho isso incrível. E um filme... Na minha opinião, acho que Interestelar é uma ótima forma de começar a assistir filmes, assim, para abranger filmes que você pode utilizar no Enem, nos estudos, mas um filme, assim, interessante para fazer com que a pessoa se interesse mesmo, assim, é As Crônicas de Nárnia. Eu acho essa trilogia incrível de filmes. E principalmente o livro, eu também recomendo os livros. Se você chegou aqui, acompanhou toda a nossa conversa, que você conheceu o Joaquim e a Ana Júlia, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe, ok? Joaquim, muito obrigado pela segunda vez, que é a primeira vez o som não ficou legal. Ana Júlia, muito obrigado, tá bom? Tem alguma pergunta que eu não fiz a você ou que eu não fiz a você e você quer responder? Você também tem alguma pergunta? Eu acho que também não. Hoje a conversa eu senti até uma maior profundidade. Acho também pelo fato da Júlia estar integrando a conversa. E não me resta mais uma pergunta, não. Então, pessoal, moeme-se. Tchau!